É muito bom. Vamos começar de novo ou vamos dar onde parou? O fato é que nós temos sido edificados, casa espiritual. Acho que pode erguer um pouquinho, Lely. Temos sido edificados e crescido de glória em glória, de vitória em vitória. Hoje à noite tem sido trazido a vocês uma faceta da revelação de Jesus Cristo, daquilo que Jesus Cristo é para a tua vida, para que você cresça. Então, à medida, irmãos, que vocês interagem com a palavra de Deus, vocês estão sendo edificados, casa espiritual. Você ouve a respeito da oração em línguas, então você vai e ora em línguas. Você ouve a respeito do jejum, então você vai e jejua. Você ouve a respeito de semear, então você vai e semeia. À medida que você vai interagindo com a palavra de Deus, a palavra vai trazendo crescimento para a tua vida. A pior coisa, irmãos, é nós ouvirmos a palavra de Deus e sermos apenas ouvintes da palavra e não praticantes. É isso que Tiago fala, né? Sabe, quando nós nos assentamos aqui no nosso lugar e vez após vez nós ouvimos a palavra de Deus, mas nós não crescemos, nós não interagimos com a palavra. Então passa-se 1 ano, 2 anos ou 3 anos, a nossa vida está a mesma coisa. Nós sabemos que nós não crescemos nem 1 milímetro sequer espiritualmente. É muito triste isso, não é? Não é triste quando nós vemos uma pessoa no natural que passa-se os anos e aquela pessoa ela não cresceu fisicamente, mentalmente, né? A pessoa fica com um problema, com uma deficiência, né? Nós chamamos de deficiência mental. A pessoa fica retardada porque ela tem 12, 13, 14, 15, 20 anos, só que ela não se desenvolveu mentalmente, fisicamente. Então aquela pessoa ela ficou deficiente. Sabe, mas é muito triste isso. E nós precisamos entender que isso também é muito triste espiritualmente falando. Quando nós nos expomos à palavra de Deus, ouvimos a palavra, mas não interagimos com a palavra. E passa dia, entra ano, sai ano, e a nossa vida continua a mesma, porque nós estamos ouvindo a respeito de oração em línguas, mas nós não oramos em línguas. Nós estamos ouvindo a respeito de dar, mas nós não damos. Nós estamos ouvindo a respeito de testemunhar, evangelizar, mas nós não evangelizamos. Então nós não interagimos com a palavra e nós não crescemos espiritualmente, estamos ficando retardados espiritualmente falando. E isso é muito triste. Mas eu sei que hoje à noite tem pessoas aqui, e as pessoas que estão aqui estão ouvindo a palavra, e elas estão sendo rápidas a agarrar a palavra de Deus para praticar, para interagir com a palavra, para que haja um crescimento espiritual, onde estamos sendo edificados, casa espiritual, amém? Então mais uma faceta da revelação de Jesus Cristo está sendo trazida para a tua vida aqui esta noite, te trazendo crescimento espiritual, te levando à maturidade, a crescer, para que você saia pelas ruas, pelo mundo, para a vida, e seja como um aroma agradável do bom conhecimento de Cristo, amém? Eu quero falar com vocês esta noite a respeito de aliança de sangue. Na verdade eu queria dizer que eu vou ensinar sobre a aliança de sangue, mas acho que eu não posso ensinar sobre a aliança de sangue com tão pouco tempo. Então eu vou pregar sobre a aliança de sangue. Vou tentar colocar base em vocês, mas eu não vou conseguir falar. Nós poderíamos falar aqui de pelo menos 8 alianças, né, decorridas pela Bíblia. Nós não teremos tempo de falar sobre isso. Com um pouquinho mais de tempo falaremos pelo menos de 3, que seriam as principais: a aliança de Adão, a aliança adâmica, e a aliança abraâmica, e a aliança de Cristo. Mas também não teremos tempo de falar sobre isso, nem dar uma pincelada, realmente não dá. Então nós vamos falar a respeito da nova aliança, que é a aliança baseada no sangue de Cristo, né? O que é uma aliança? A aliança é um pacto, um acordo. E nós vamos falar então sobre o acordo, sobre o pacto de sangue de Cristo, que é o que trouxe salvação, que trouxe vida para nós, quando nós estávamos encontrados mortos em nossos delitos e pecados, amém? A aliança de sangue nós vamos falar hoje então. Todos nós sabemos aqui, nós não precisamos ser médicos ou enfermeiros, e nem sequer estudar medicina para saber que sangue é vida. Se eu tirar o sangue do seu corpo, você vai morrer. Você não precisa estudar para saber isso, não é verdade? Se eu tirar todo o sangue do corpo dela, vai ter aqui um corpo morto, não é isso? Vai morrer. Então o sangue é vida. Eu gostaria aqui que vocês abrissem comigo, para que a gente seja bem dinâmico e bem rápido. Eu gostaria que uma pessoa abrisse para ler em Levíticos capítulo 17, versículo 11. Enquanto isso, uma outra pessoa já vai abrir para a gente em Hebreus capítulo 12, versículo 24. Levíticos
17:11. A outra pessoa pode ir abrindo rapidamente em Hebreus capítulo 12, 24. Uma pessoa vai ler Levíticos 17:11. Quem se propõe a fazer isso? Pode ler então, Érica. Então tá, aqui a vida está no sangue. Como eu falei, se nós tirarmos o sangue do corpo de uma pessoa, essa pessoa não vai ter vida. Aí nós entendemos então que há vida no sangue. Sangue é vida. Quando nós falamos de sangue, nós estamos falando sobre vida. Então por aí nós entendemos que quando Jesus ele derramou o sangue, né? Tem uma música que canta quando Jesus derramou sua vida, porque quando ele estava derramando o sangue, ele estava derramando a própria vida dele em nosso favor, amém? Outra pessoa pode ler para a gente em Hebreus capítulo 12, 24. Quem poderia ler? Nós temos aqui Hebreus 12, 24. Vou ler então: a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. A Bíblia fala que o sangue de Abel ele fala. Nós sabemos que Abel morreu, e a Bíblia declara que quando a pessoa morre, ela não tem mais contato, nem sequer consciência do mundo de cá, não é verdade? Nós sabemos que Abel ele não tem consciência do mundo de cá. Como pode o sangue de Abel falar então? Pelas escrituras nós sabemos que o sangue de Abel fala pela fé que Abel teve. Ele obteve um bom testemunho que agradou a Deus através daquilo que ele fez. Então o sangue de Abel fala através das obras que ele deixou, através da fé que Abel teve quando ofertou diante do Senhor, amém? Então nós sabemos que o sangue de Abel fala. Eu gostaria que vocês gravassem essa parte de que o sangue de Abel fala, porque nós vamos falar depois a respeito do sangue de Cristo, que a Bíblia declara que ele fala mais alto, ou fala melhor do que o sangue de Abel. O fato é, irmãos, que no Antigo Testamento, não vou poder me aprofundar, mas eu tenho que falar um pouco aqui. No Antigo Testamento, o sacrifício era feito através de sangue de animais, né? Os animais eram oferecidos em holocaustos para que as pessoas pudessem ter os pecados cobertos. Mas a Bíblia declara que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, uma vez por ano o sacerdote ele entrava lá no santuário, entregava o sangue, derramava o sangue de animais, e ele mesmo fazia propiciação pelo pecado das pessoas através daquele sangue, para que o pecado das pessoas fosse coberto. Nós lemos em Salmo capítulo 51, se não me engano, versículo 3. Davi está orando diante de Deus. Ele começa no primeiro pedindo a Deus um coração puro, um espírito reto, e ele fala: o meu pecado está sempre diante de mim. Algumas pessoas, né, pela falta de entendimento, falam: poxa, você viu como que é, né? O pecado de Davi, ali, afinal de contas, foi o pecado do adultério, o pecado de assassinato. Ele, além de ele matar, ele ainda assassinou. Então o pecado de Davi sempre está ali diante dele, porque é um pecado muito cruel, é um pecado muito forte, sabe? Que o adultério, claro que os pecados são horríveis mesmo, mas não é por esse motivo que o pecado de Davi estava sempre diante dele. Ele fala: o meu pecado está sempre diante de mim. E por mais que ele oferecesse sacrifício, por mais que ele oferecesse holocausto, por mais que ele, como um adorador, fosse até a presença de Deus pedindo perdão, o pecado sempre estava diante dele. Por quê? Porque o sangue de animais não era suficiente para apagar os pecados. O sangue de bodes, de touros, de ovelhas, eles apenas cobriam os pecados. Se ele apenas cobria o pecado então estava ali sempre diante deles. O pecado só deixou de estar sempre diante das pessoas o dia em que Jesus Cristo derramou o sangue dele como um sacrifício único, de uma vez para sempre, para que o pecado não fosse apenas coberto, mas fosse apagado de uma vez por todas. A Bíblia declara que Deus falando, ele fala assim: eis que eu vou fazer algo com vocês, eu perdoarei as vossas iniquidades, e dos seus pecados eu não me lembrarei mais. Porque no Antigo Testamento, irmãos, por mais que eles oferecessem sacrifícios, clamassem ou fizessem qualquer coisa diante de Deus, não era suficiente para que o pecado fosse tirado diante deles. Sempre quando Deus fosse olhar para a humanidade, ele estaria olhando e vendo o pecado nas pessoas. Não tinha como.
O pecado estava sempre diante das nossas vidas, estava sempre ali como condenação. Nossa, Isaías fala assim que as nossas justiças, elas são como trapos da imundície. No Antigo Testamento, antes de Jesus vir, nós não tínhamos sequer, nós não poderíamos nem ter a ousadia de se colocar diante da presença de Deus, porque Isaías capítulo 59 fala que o pecado, ele causa uma separação entre Deus e o homem, de modo que Deus não pode ter mais contato. O pecado causa uma inimizade contra Deus. A Bíblia diz assim que o mundo, porque o mundo está no pecado, é inimigo de Deus. Então não importa o que as pessoas fazem, se elas não chegarem até Deus através de Cristo Jesus, elas estão constituidamente inimigas de Deus por causa do pecado. A única coisa que pode fazer com que o homem se volte novamente para Deus e tenha completo acesso à presença de Deus é o sangue de Cristo, não tem outro caminho. As pessoas falam, poxa, mas você viu aquela pessoa que morreu nas redes sociais? Era uma pessoa tão boa e tudo mais, era um ateu, mas ele realmente praticava o amor. Então sabe, ele deve ter encontrado um bom lugar lá no céu. Mas não é isso que a Bíblia diz, meus irmãos. Você precisa crer em Cristo. A Bíblia declara em Atos que não existe debaixo dos céus nenhum outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Então não importa quantas obras boas você fizer, é bom que você faça boas obras, mas se você não se arrepender dos seus pecados e clamar pela salvação que há em Cristo Jesus, através do sangue que foi derramado, você é inimigo de Deus, está separado de Deus, você é uma velha criatura com a natureza do diabo em você, e você está condenado ao inferno, irmão. Sabe, as pessoas falam assim, mas todos nós somos filhos de Deus. Todas as pessoas são. Deus é um Deus tão bom, tão amoroso, e Ele fez de todas as pessoas seus filhos. Não é isso que João 1,12 fala? A Bíblia fala em João 1,12 que a todos aqueles que o receberam, a esses deu-lhes o direito, o poder de se tornarem filhos de Deus. Então até que você aceite Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você é filho do diabo. Sabe, não existe meio termo. Não, eu não sou filho de Deus, não aceitei Jesus, mas eu estou aqui na minha, né? Nem Deus, mas também não quero nada com o diabo. Não existe em cima do muro, irmãos. Jesus falou para os religiosos da época, os homens que iam à igreja, os homens que davam dízimos, os homens que eram os fariseus da lei. Jesus virou para ele e disse assim: vocês são filhos do diabo e querem satisfazer os desejos dele. Mas Jesus falou para homens que iam para a igreja, homens que ofereciam sacrifícios e rituais do Antigo Testamento, homens que estavam nas sinagogas e oravam. E Jesus olha para eles e diz: vocês são filhos do diabo e querem agradar a ele. Sabe, a palavra de Jesus é a verdade, não é a minha palavra. Se a pessoa não aceitou Jesus como Senhor da vida dela, se a pessoa não nasceu de novo, ela não tem a natureza de Deus. Não tendo a natureza de Deus nela, ela tem a natureza do diabo. Tendo a natureza do diabo, ela é filha do diabo. Não estou falando isso com alegria, nós somos filhos de Deus e as pessoas que não têm Jesus são filhos do diabo. Não estou falando isso com alegria. Eles têm algum direito? Tem, eles têm o direito de ir para o inferno. E nós como cristãos temos o direito de pregar a palavra para eles, para trazer eles para onde nós estamos aqui, para o reino de luz, para que eles também sejam salvos, cheguem ao arrependimento, ao conhecimento da verdade e recebam a vida de Deus dentro deles. Amém, meus irmãos? É a palavra de Deus que está falando tudo isso, meus irmãos. Não é a minha palavra, é a palavra de Cristo, é a palavra revelada aos nossos corações. A única maneira de termos vida plena, vida abundante, a própria vida de Deus, a vida Zoe, é nascendo de novo e o nosso coração sendo recriado. Porque senão Deus olha para nós e Ele nos vê no pecado, Ele nos vê sem a vida de Deus. A única maneira é nascendo de novo, é recebendo o sacrifício de Cristo através do sangue que foi vertido por nós para nos dar uma vida nova, meus irmãos. Mas quando você se chega até Deus através de Cristo Jesus, quando você se coloca diante de Deus através de Cristo, aí tudo muda, meu irmão. Deus olha para você
e ele já não vê você mais. Ele coloca as lentes de contato do sangue de Cristo, e ele olha para você e vê uma nova criatura. E você pode até mesmo pensar que você está errado, mas Deus olha para você e ele só consegue olhar para você através do sangue de Cristo, e ele não vê mais pecado em você. É como se o pecado nunca tivesse existido. Por isso você pode chegar com confiança diante do trono da graça e alcançar misericórdia, porque Deus, ele está olhando para você e não está te vendo mais dos seus pecados. Ele não está te vendo mais com aquela natureza pecaminosa. Ele não está te vendo mais debaixo de jugo de escravidão ou condenação. Ele olha para você e na verdade ele nem vê você, ele vê o próprio Filho dele que derramou o sangue no seu lugar. Cristo Jesus pegou a sua vida velha, ele sofreu no seu lugar, ele foi humilhado, ele foi até aquela morte e pegou a vida dele e deu a você. Quando Deus olha para você, ele vê Cristo. Quando ele olha para você, ele vê Cristo. Quanta dignidade isso trouxe para a raça humana, meus irmãos. Quanta dignidade isso trouxe para o ser humano. Deus olha para você e não vê mais você. Ele não vê quantas falhas você possa ter cometido, ele não vê quantos erros você cometeu. Ele olha para você e te vê completamente purificado, com as lentes de contato do sangue de Cristo, te vê completamente branco, como se o pecado nunca tivesse existido na sua vida. Por isso nós podemos entrar com ousadia diante dele, sem culpa, sem condenação. É dessa forma que Deus nos vê, meus amados. E isso é maravilhoso, isso nos traz dignidade, isso nos faz crescer na vida, nos elevar na nossa mentalidade, andando com a mente de Cristo, renovados, porque sabemos que nós temos completo acesso, já estamos na presença dele, na verdade. E ali nós permanecemos, através do sangue da aliança, do sangue que foi derramado, o sangue do Cordeiro que foi imolado. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Isso é o poder que há no sangue de Jesus. Há tanto poder no sangue de Jesus, meus amados. Às vezes nós falamos assim, o sangue de Jesus tem poder, mas o sangue de Jesus tem poder mesmo. Isso não é apenas um jargão. Eu ouvi um testemunho uma vez, e o camarada, ele testemunhando, ele disse assim, então, porque depois o assaltante se converteu e contou o testemunho como é que foi. Ele falou assim, o camarada entrou na minha casa para me assaltar, e ele estava com vontade de matar, ele estava com vontade de fazer as coisas erradas, mas ele começou a roubar, e de repente ele me viu na cama, eu estava ali na cama, ele queria fazer algum mal para mim, mas ele conta que no momento que ele foi para me fazer algum mal, ele viu uma poça de sangue em cima da cama, e ele correu e bateu em retirada. Que sangue você acha que era aquele que ele viu naquela cama, meu irmão? Há proteção no sangue de Cristo. Há proteção. Quando nós estamos falando assim, o sangue de Jesus tem poder, isso não é uma brincadeira, isso não é apenas um jargão. Há poder no sangue de Jesus. Se o sangue de Abel fala, se o sangue de Abel dá testemunho, que dirá então o sangue de Cristo Jesus, que foi um sangue completamente limpo, inocente, e foi derramado por nós para nos dar vida, para nos trazer proteção, para nos trazer segurança, cura e prosperidade. Se o sangue de Abel, que morreu e nunca ressuscitou, se o sangue de Abel fala e dá testemunho, o sangue de Cristo é melhor, fala mais alto que o sangue de Abel. E esse sangue está derramado na nossa vida. Então nós podemos orar sim, Senhor, meu familiar está indo para o trabalho, meu familiar está lá, vai dormir, cubra a vida dele, cubra aquela casa com o sangue de Cristo. Nós podemos orar assim porque há segurança, há proteção no sangue, há vida no sangue, e o sangue de Cristo que foi imolado fala alto a nosso favor. Aleluia, isso é maravilhoso, meus irmãos. Há vida no sangue, há proteção no sangue, e o sangue foi derramado a nosso favor, e ele está em nossa vida. Segundo aqueles hebreus, eles foram protegidos quando os inimigos iam matá-lo, o anjo da morte ia passar para matar. Se o sangue de um animal passado nos umbrais da porta livrou aquele povo da morte, o que dizer então do sangue de Cristo, meu irmão? Que nos livra da morte, nos livra do mal, nos livrou de tão grande morte, nos livrou do pecado. Se o sangue de animais foi capaz, passado nos umbrais da porta, imagine esse sangue na nossa vida derramado. O que isso está fazendo conosco, meus irmãos? Está nos protegendo, está nos fazendo ter vida.
Se o sangue é vida, esse sangue está em nós, ele está nos vivificando, nos tornando cheio de vida, nos tornando saudável e nos levantando para viver uma vida de dignidade, uma vida poderosa. Oh, imagina o sangue de Cristo se misturando com o seu sangue, te trazendo vida, te trazendo uma nova vida, te colocando na aliança que nós temos com Deus. Eu quero que você abra comigo em Hebreus capítulo 8, versículo 6. Fala de uma aliança. Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, falando da antiga aliança baseada em sangue de animais, assim como também a aliança da qual ele é mediador é superior à antiga, sendo baseada em superiores promessas. É óbvio que esta aliança é superior à antiga. Se aquela aliança de antigamente, com sangue de animais, tivesse sido perfeita, a Bíblia declara que não haveria lugar para a segunda ou para a outra. Então nós estamos aqui numa aliança superior, baseada em superiores promessas. Imagine, irmão, se nós vemos as promessas de Deus na vida de Abraão. Deus chama Abraão para fora, faz ele matar os animais e colocar no chão, pisando sobre eles. Aquele sangue derramado trouxe as promessas que nós conhecemos a respeito da vida de Abraão, de saúde, de proteção, de riqueza. Imagine a aliança baseada no sangue de Cristo, uma aliança superior, muito superior, infinitamente superior, baseada em superiores promessas. Sabe, irmãos, quando eu falo sobre isso trazer dignidade, quando eu falo sobre isso trazer dignidade para o ser humano, nós precisamos agarrar isso no nosso coração e entender que nós não podemos pisar no sangue desta aliança. Quando a Bíblia está falando que o sangue de Cristo que foi derramado nos coloca, nos deu direito, nos envolveu, nos colocou para dentro de uma aliança superior, baseada em superiores promessas, e nós não vivemos com essa mentalidade. Então nós estamos praticamente pisando no sangue da aliança, irmão. Se isso está trazendo dignidade para nós como seres humanos, como filhos de Deus nascidos de novo, se essa aliança que foi feita através do sangue de Jesus, eles valorizavam a aliança que era feita com sangue de animais, e por isso eles viviam na bênção, viviam no favor de Deus. Nós hoje aqui no Novo Testamento, através do sangue de Cristo que foi derramado em nosso favor, nós precisamos atentar para isso, irmãos. E nós precisamos viver no nível disso, à altura disso, meditar sobre isso dia e noite, para que isso tome parte da nossa consciência espiritual e nós possamos subir para esse nível. Esse nível de entendimento trará mudança para nós, porque o sangue de Cristo está trabalhando, está falando a nosso favor. Sabe, nós vamos chegar lá no céu um dia e Deus vai nos levar lá naquele canto e vai falar: vem cá, meu filho, olha a vida que eu tinha preparado para você aqui. Eu tinha isso para você, provisão plena, porque foi através do sangue do meu filho. Eu tinha vida para você, eu tinha prosperidade, eu tinha uma vida de poder, de cura, de saúde, uma vida superior, muito superior. Eu tinha isso para você, mas você quis viver aquela vida medíocre, você quis viver aquela vida sem entendimento, você quis viver aquela vida pequena, porque você não atentou, não considerou o sangue da aliança que te colocava numa posição superior. Isso vai ser triste para nós, meus irmãos. Pensa o choque que nós vamos ter quando nós olharmos e ver a vida que nos estava proposta, e então olharmos para a vida que nós vivemos. Nós pisamos no sangue da aliança e não vivemos à altura daquilo que Deus tinha preparado para nós. E nós vamos adentrar nisso, sabe, da maneira como eu falei no começo, quando nós interagimos com a palavra, quando nós consideramos, quando nós estamos aqui pregando sobre oração em línguas, você está orando em línguas. Quando nós estamos pregando sobre
testemunhar, você está testemunhando. Nós estamos falando sobre meditar na palavra. Você não perde tempo, você está meditando na palavra e você está interagindo com a palavra. Então a palavra está gerando vida no seu interior. Você não é aquele que fica apenas escutando a palavra aqui na quinta ou no domingo. Você é aquele que sabe que a sua vida depende da palavra de Deus, de interagir com a vida espiritual, e você está sempre interagindo, ouvindo os comandos que vem na igreja, ouvindo os comandos em casa, lendo a palavra, ouvindo as ministrações e sempre interagindo aos comandos divinos para a tua vida. E você então está crescendo para a maturidade espiritual e subindo de glória em glória e de vitória em vitória. Interagindo assim com a palavra, irmãos, considerando a palavra. Nós precisamos, o salmista Davi fala no Salmo 119, a tua palavra eu terei respeito. Oh, quanto eu amo a tua palavra, ela é a minha meditação todo dia. Nós precisamos respeitar a palavra de Deus, nós precisamos atentar para ela. Essa palavra é que nos dá vida, é que nos transforma, irmãos. Quando nós fazemos isso, nós estamos atentando para a aliança, nós estamos atentando para o sacrifício que Cristo Jesus fez por nós, quando Ele derramou aquele sangue. Nós não estamos pisando no sangue da aliança, nós não estamos desdenhando da aliança de sangue, nós não estamos tratando como algo de segunda categoria, como algo sem valor. Nós estamos valorizando o sacrifício que foi feito. O sacrifício de Cristo foi tão grande, meus amados irmãos, foi tão penoso. A Bíblia declara em Isaías que foi penoso para ele, porque diz assim que quando ele olhasse para o penoso trabalho da sua alma, ele ficaria satisfeito. Por que ele ficaria satisfeito? Ele iria olhar e falar assim: custou, eu suei sangue naquele jardim no Getsemane, quando eu vi tudo que eu ia passar. Eu iria me separar do Pai, eu iria derramar o meu sangue, eu iria sofrer todas as atrocidades dos seres humanos, tudo isso iria ser lançado sobre mim. Mas quando eu olhasse para esse penoso trabalho da minha alma, eu ficaria satisfeito, porque a boa vontade do Senhor prosperou nas minhas mãos. Porque quando eu olhei para eles, eu vi que eles estavam vivendo tudo aquilo que eu paguei para que eles vivessem. Eu olhei para o penoso trabalho da minha alma e eu disse: valeu a pena. Quando eu olhei para a vida da Daiane, quando eu olhei para a vida da Renata, quando eu olhei para a vida do Edson, quando eu olhei para a vida da Jane, quando eu olhei para a vida da Cíntia, quando eu olhei para a vida de cada um deles, eu vi que valeu a pena, porque eles usufruíram, porque eles agarraram com força, eles pegaram e eles valorizaram o sacrifício quando eu derramei aquele sangue. Esse plano da salvação, meus irmãos, foi tão poderoso, tão supremo, tão sublime, que a Bíblia fala que esse plano estava guardado e escondido dos séculos e das gerações para a nossa glória. Sabe quando Adão pecou contra Deus, cometeu alta traição contra Deus, vendendo-se pelas mentiras do diabo? A Bíblia declara que Adão ali, ele morreu, ele separou-se de Deus, o pecado começou a reinar em Adão. A Bíblia dizia, Deus disse para Adão: no dia que você comer daquela árvore, você vai morrer. Adão morreu, separou-se de Deus, morreu espiritualmente, houve uma separação. Isaías 59 fala assim que Deus ele não pode ter contato mais com o homem, porque o pecado causa uma grande barreira, um grande muro de divisão, de modo que Deus não pode mais ter contato com o homem. Naquele momento que Adão pecou, Deus estava ali, e eu imagino o coração de Deus partido naquela hora, sabe? Toda tarde a Bíblia declara, Deus descia para ter comunhão com Adão. E ele estava ali em comunhão com Adão, e conversava com Adão, e perguntava a Adão o que Adão tinha feito, e Adão contava para ele: eu coloquei nome nos bichos e tal, esse aqui é a girafa, e aquele é o leão, e eu fiz tal coisa, e eu tenho realizado, sabe? Era uma maravilha quando Deus chegava toda tarde ali. Um dia, quando Deus chegou à tarde ali, Adão não estava escondido. Então Deus chamou por ele: onde você está, Adão? Adão estava escondido porque agora o pecado tinha trazido vergonha, condenação para o homem. Mas Deus tinha um plano. O sangue de Cristo precisava ser derramado. O sangue da nova aliança precisava ser derramado. E eu fico imaginando Deus com o coração partido, não podia mais ter comunhão com Adão, porque o pecado havia causado uma separação. Deus, ele sempre amava, ele sempre desejou estar ali na presença do homem. Ele fez o homem para ter comunhão com ele.
Nós falamos sobre gostarmos, amarmos estar na presença de Deus, mas eu quero dizer para você, Deus ama estar na sua presença muito mais. Mas Adão estava ali indo embora, e quando Adão estava se distanciando, Deus olhou ali para Adão, vamos colocar nas entrelinhas, e eu creio que ele pode ter falado: ei Adão! Adão deu aquela parada naquele momento, olhou para trás, e Deus olhou para ele e disse: você não irá muito longe. Você não irá muito longe. Eu tenho trabalhado num plano, e eu vou trazer você de volta para perto do meu coração. E esse plano estava guardado. A Bíblia declara assim que o Cordeiro ele foi morto antes da fundação do mundo, amém? Vocês já leram isso? O Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Esse plano estava guardado no coração de Deus desde toda a eternidade. A Bíblia declara, eu quero que vocês abram comigo, em 2 Coríntios, capítulo 3. Segundo Coríntios, capítulo... Colocou aqui? 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 6. A mídia poderia colocar para mim? Não, 1 Coríntios 2, 6, eu errei aqui. Não é não, irmão, vamos lá, eu vou falar aqui, eu não anotei aqui. Diz assim o texto de Coríntios, depois a gente dá uma olhadinha. Diz assim: entretanto expomos sabedoria entre os experimentados. Se alguém lembrar aqui pode me falar o endereço. Entretanto expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos. Obrigado, 1 Coríntios 2,6. Entretanto falamos de sabedoria entre os maduros ou experimentados, mas não da sabedoria desta era ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. O próximo. Pelo contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus preordenou antes do princípio das eras, para a nossa glória. Próximo. Nenhum dos poderosos desta época o entendeu, ou desta era o entendeu, pois se tivesse entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Aqui a palavra está falando de poderosos desta época, que não conheceram esta sabedoria ou este plano que estava oculto. Nós sabemos que todo principado, todo governante, a Bíblia fala sobre isso, existe uma força por trás de tudo isso. E nós estamos aqui falando das forças espirituais, de principados e potestades espirituais que estavam por detrás das forças poderosas do tempo. A Bíblia fala assim que esses poderosos, eles não sabiam a respeito deste mistério que estava guardado. Se eles soubessem, eles jamais teriam crucificado a Jesus, o Senhor da glória. Vocês percebem que quando os discípulos conversavam com Jesus, eles não entendiam a respeito do plano da salvação? Por mais que as profecias falassem, por mais que tudo estava aparentemente muito claro no Antigo Testamento, nas profecias, os discípulos não entendiam, né? Vocês percebem que quando Cristo morreu, Pedro pegou as redes e foi pescar de novo, porque não tinha entendido. Se não estivesse oculto, Pedro teria entendido. Não, ele morreu porque ele vai ressuscitar, mas ele não entendeu. Pô, mataram o Senhor, eu vou pegar as minhas redes, eu vou pescar de novo. Eu pensei que ele ia vir para salvar, para ser o rei que ia reinar, mas ele morreu, então eu vou pegar as minhas redes, o meu barco, vou pescar novamente. Ninguém entendeu o mistério. Por quê? Porque estava oculto, irmãos. Estava escondido dos séculos e das gerações. Se o diabo soubesse que o plano de Deus era matar Cristo para que ele ressuscitasse e trouxesse vida, eles jamais teriam feito isso. Jamais teriam feito isso. Eles não teriam feito isso, porque Jesus foi jogado como uma isca, para que o diabo viesse e pegasse a isca, mordesse aquela isca, e então a salvação viesse. Os discípulos também não entendiam. Se os discípulos entendessem Pedro como era um falador, imagine se Pedro soubesse. Pedro tinha revelado tudo. Imagine se Pedro soubesse do mistério que estava oculto. Ele tinha revelado, era o primeiro a falar. Pedro gostava de perguntar, de falar, de questionar. Mas a humanidade não sabia. O diabo não sabia. Os anjos não sabiam. A Bíblia declara que esse mistério estava oculto dos séculos e das gerações.
mas que agora, no presente tempo, na era da igreja, foi revelado através dos santos apóstolos e profetas. Paulo fala assim: agora o mistério que me foi revelado. Quando Paulo fala isso, é maravilhoso a gente fazer a conexão, porque Paulo fala assim: eu oro em línguas mais do que vocês, toda a igreja. Imagine Paulo recebendo a revelação desses mistérios, irmãos. Em Romanos está escrito assim: ao Deus único e sábio. Paulo brada no Espírito e diz: o Deus único e sábio, Ele guardou esse segredo, Ele guardou esse mistério, fazendo com que Cristo fosse a isca e fosse lançada, e o diabo pegou, mordeu a isca. Ele brada e diz: o Deus sábio, o Deus sábio, o Deus sábio. Meu Deus, Ele é muito sábio. Como que Ele arquitetou tudo isso? Como que Ele escondeu isso por tanto tempo, desde a fundação do mundo? Ele escondeu isso para a nossa própria glória, que Cristo Jesus morreria em nosso lugar, e que Cristo viria. E o diabo todo bonitão, achando que tinha matado o Filho de Deus, pegou, mordeu aquela isca. Paulo vibrando, eu vejo Paulo gritando, orando em línguas e recebendo. Uau, o que é isso? Imagine Paulo com aquelas horas de oração em língua, irmãos. Você sabe que Paulo escreveu mais da metade do Novo Testamento. Essas coisas miraculosas e poderosas que nós lemos, a maioria foi Paulo que escreveu. Mais da metade do Novo Testamento. Orando em língua, hora após hora. E de repente, bum! Uau! Ele era isca. O diabo é muito burro, mas o meu Deus é sábio. Paulo bradando no Espírito: o meu Deus é sábio, o meu Deus é muito sábio. Ele guardou o segredo que estava escondido dos séculos, das gerações, mas agora Ele tem revelado aos seus santos apóstolos e profetas, e Ele tem revelado isso para a nossa glória, para a nossa eterna salvação. Era o sangue da nova aliança que seria derramado. O diabo não sabia disso. O sangue seria derramado, o sangue da nova aliança, que nos traria vida, uma vida nova, uma vida igual à vida de Deus, nos daria uma nova natureza. A mente humana não poderia compreender isso, irmãos. Como que o ser humano, tão limitado, pode receber nele o Espírito do Deus Todo-Poderoso? A mente humana não consegue entender isso. Se você não orar em línguas, meu irmão, você não vai conseguir. Esse cérebrozinho seu não vai conseguir entender isso, meu irmão. Se você não orar em língua para receber as revelações destes mistérios que vem fortificando o seu interior cada dia mais, entendendo, e você vai ficando grande, vai ficando grande, vai ficando grande. E 1 João 4,4 vai mostrando para você que maior é aquele que habita em você do que aquele que está no mundo. Como pode ser maior aquele que habita em você? Como a Bíblia declara em Isaías, que Deus, Ele pega todo o pó da areia da praia na palma das suas mãos. A Bíblia declara que os oceanos e os mares são como uma gota num balde para Deus. Como que a sua mente vai entender que um Deus desse tamanho veio habitar dentro de você, irmãos? Se não for através da revelação do mistério, se não for através da revelação de hora após hora, no seu quarto, na sua casa, na igreja, na rua, no trânsito, onde quer que você esteja. Sabe do que eu estou falando? Eu estou falando de reconhecimento espiritual. Eu não estou falando de já ter escutado uma única vez, não. Eu não estou falando sobre ter lido já uma vez o livro do Kenneth Hagin. Eu estou falando sobre isso se tornar verdade no seu interior, isso se tornar vida em você, se tornar vida no seu interior, e fazer você andar acima, com a mentalidade acima dos principados e das potestades, sabendo que o sangue de Cristo é que foi derramado para que você fosse levantado para o nível de vida de Deus. Oh, aleluia! Você vai ficando muito grande com esse entendimento, irmãos. Você vai ficando grande. Coitado do diabo. Coitado do diabo quando você entende que esse Deus Todo-Poderoso veio habitar no seu interior, meu irmão. Coitado do diabo quando você entende. Quando você entende que o sangue da nova aliança que foi vertido no seu lugar foi para fazer com que você recebesse em você
A natureza de Deus, não, natureza de Deus habitando no seu interior. Essa natureza, irmãos, essa natureza de Deus que está em você. Sabe, Adão, ele dava o nome para todos os animais, todas as plantas. Imagine Adão lá no Éden. E a Bíblia declara assim que Jesus Cristo veio para trazer de volta aquilo que havia sido perdido lá no jardim. Imagine o Espírito Santo habitando dentro de você. A nova natureza, uma ferramenta poderosa, capaz de armazenar dentro de você a mente de Cristo, a sabedoria do alto. Quanto mais você se expõe à palavra e à oração em línguas, essa nova natureza no seu interior é ativada e te levanta cada vez mais, te fazendo parecer cada vez mais com Cristo, pensar como Cristo, pensar como Deus. Esses dias eu estava ouvindo o Jack Lome pregar, e ele disse: eu sei que as pessoas têm problemas, elas têm circunstâncias, e claro, todas as pessoas têm, mas eu tenho que dizer a verdade para vocês, eu não sei o que são problemas e dificuldades. Eu desde muito novo, eu oro em línguas, desde muito novo eu me exponho à palavra de Deus. Então eu não sei realmente o que é sofrer. Mas todo mundo sofre, me desculpem, as pessoas ficam com raiva porque eu digo isso que eles falou. Mas eu venho praticando isso por muitos e muitos anos na minha vida. Eu não sei o que é dificuldade, porque eu aprendi a viver com a mente de Cristo, e eu sei o que fazer em cada situação e em cada circunstância da minha vida. Eu tenho que dizer isso a vocês. Ele fala: eu estou vivendo como Cristo. Imagine Cristo num dia de tarde, sentado, coçando a cabeça, preocupado, dizendo para Pedro: Pedro, dessa vez eu realmente não sei o que fazer. Já imaginaram Cristo naqueles 3 anos e meio, algum dia da vida dele, assim, coçando a cabeça, andando de um lado para o outro, igual nós, né? Meu Deus, agora eu não sei o que eu faço. A fatura chegou. Essa doença eu já orei 3 vezes. Imagine Jesus preocupado. Meu Deus do céu, agora eu vou ter que... Pedro, chama os discípulos, vê se alguém me ajuda, pelo amor. Pega aqui na minha mão, vamos fazer uma campanha. Imagine Jesus preocupado. O Cristo falou isso, irmãos. Ele falou: eu estou vivendo como Cristo, porque desde muito novo na minha vida eu tenho orado os mistérios que estavam escondidos nos séculos e das gerações. A cada dia que eu oro, esses mistérios são revelados a mim. Muitas vezes até mesmo a interpretação desses mistérios me vem como revelação e me dizem exatamente o que eu devo fazer para que eu seja próspero, abençoado, sarado, feliz, abençoado, favorecido. Mas nós estamos aquém disso, irmãos, porque nós temos vivido mais no natural do que no espiritual. Sabe quando eu falei de aliança? Sobre valorizar a aliança, é disso que eu estou falando. Nós precisamos valorizar no nível master, herd, no nível maior daquilo que Jesus fez por nós. Nós não podemos pisar nessa aliança. Nós precisamos valorizar a aliança que foi comprada com preço de sangue, do sangue de um inocente, derramado a nosso favor, para nos dar uma vida poderosa, para nos dar este nível de vida. Deus olha para você, irmãos. Não é questão de perdoar pecados apenas, não, meus irmãos. Deus me perdoou. Se Deus apenas tivesse perdoado os seus pecados, se tudo que você conseguiu na redenção de Cristo, quando Cristo morreu, foi o perdão dos pecados, você ainda iria para o inferno perdoado dos pecados. Foi muito grande o que aconteceu. Ele não apenas perdoou os seus pecados. Se Deus tivesse apenas perdoado os seus pecados, você iria para o inferno com os pecados perdoados, porque você tinha em você a natureza pecaminosa, a natureza de Adão, a natureza do diabo. Quando Ele fez aquele sacrifício, Ele te deu uma nova vida. Segundo os Coríntios 5,17 fala assim: aquele que está em Cristo não é mais como antes, não é mais a mesma pessoa, com aquela velha natureza, a natureza de Adão. O último Adão, Jesus Cristo, veio habitar dentro dele, deu a ele uma nova natureza. Então o que ele recebeu não foi apenas o perdão dos pecados, ele recebeu uma nova vida em Deus. Ele agora é uma nova criatura, criado em Cristo Jesus para as boas obras que Deus já preparou, que já estão em nosso espírito. É só nós andarmos nessas boas obras, nessa vida poderosa. Nós somos uma nova criatura, não há pecado em nós. Você agora está pegando pesado. A Bíblia diz que não há pecado em nós. Nós nascemos de novo, ainda que você erre, ainda que você fale, o sangue de Cristo te purifica,
purifica de todo o pecado. E Deus olha para você, é como se o pecado nunca tivesse existido. É por isso que isso te trouxe dignidade. É por isso que isso te traz ousadia. Alguém que nunca pecou, entende o que eu estou falando agora? Alguém que nunca pecou ou pecou, mas que é como se nunca tivesse pecado, porque recebeu a justiça de Deus. Este alguém sem nenhum pecado é como Cristo comparecendo até a presença de Deus. E Deus vai prestar atenção em você, meu amado irmão. Aquele que acusa você é o acusador dos irmãos, é o diabo, a Bíblia declara. Sabe, quando você acusa o seu irmão, aponta o dedo para o seu irmão, você está tomando partido juntamente com ele, com o diabo. É ele que é o acusador dos irmãos, a Bíblia fala. Quando você está julgando o seu irmão, acusando o seu irmão, falando contra o seu irmão, você está tomando partido juntamente com o acusador dos irmãos, que é o diabo. Mas ele mesmo já foi julgado, a Bíblia declara. Ele é o príncipe deste mundo das trevas. Mas a Bíblia diz que ele já está julgado. Ele não tem o que perder. Você tem, irmãos. Ele não tem mais o que perder. Ele já está julgado. Glória a Deus por isso. E você foi justificado. Você é uma nova criatura. A justiça de Deus habita em você. As nossas justiças, Isaías fala, é como trapos da imundícia, para que todo homem chegasse até a presença de Deus e fosse realmente reprovado. Nenhum de nós teríamos o direito de permanecer diante de Deus, porque as nossas justiças são como trapos da imundícia, para que isso ficasse realmente decretado, de que todo homem precisa de Deus. Todo homem precisa de Deus. Então, quando nós nos aproximamos de Cristo, através desta aliança do sangue que foi vertido e derramado, nós recebemos a justiça dele. Por isso que nós falamos, eu sou justo. Não é por causa da minha justiça, não é nos gabando em nós mesmos. Nós não fizemos nada para ser justos. Sabe, você não fez nada para se tornar para ter a natureza do diabo, para se tornar um pecador. Adão pecou e o pecado de Adão passou a toda a humanidade. Vocês creem nisso? Levanta a mão quem crê nisso. Quem é que se tornou pecador ou pecado por causa do pecado de Adão? Amém? Você consegue acreditar nisso, certo? Então por que você não consegue acreditar que por causa de apenas um, Jesus Cristo, você se tornou justiça de Deus? Você se tornou uma nova criatura. Você não tinha pecado, Daiane, mas olharam para você e viram você como uma pecadora e as suas justiças como trapo da imundícia por causa de Adão. Mas então o último Adão veio e por causa dele você não fez nada para merecer, mas por causa da justiça dele que veio sobre você, agora você é vista como alguém que não tem pecado algum, porque a vida dele veio em você, a natureza dele veio habitar em você. Mas eu não posso dizer assim. Não, você realmente não pode dizer assim. Mas ele, com a justiça dele que veio até você, te tornou assim. Como por o pecado de um só homem, a morte reinou, a desgraça reinou, o pecado habitou. Então também por um só homem, Jesus, o Filho de Deus, a justiça reina em cada um de nós. Vamos imaginar um grande tribunal aqui agora, irmãos. Aqui nós temos agora uma grande sala do tribunal. E temos Deus, o justo juiz. Quem aqui crê que Deus é o justo juiz? Nós temos Deus, o justo juiz. E você está sentado ali agora. O acusador dos irmãos está dizendo, ele pecou. O acusador está dizendo assim, ele precisa morrer, ele precisa pagar. Ele pecou, ele é digno de morte, condenado à morte. O Deus justo juiz tinha que cumprir a sentença e realmente ordenar morte para você. Mas a Bíblia declara em 1 João capítulo 2, nós temos um advogado. Temos um advogado, Jesus Cristo justo. Então naquele momento, naquele tribunal, o seu advogado está ali ouvindo o acusador dos irmãos dizendo que você tem que morrer. O justo juiz está prestes a dar a sentença, mas o seu advogado Jesus se levanta e começa a falar a seu favor. E o clima está tenso naquele tribunal, naquele momento. Mas de repente Jesus se levanta e diz, eu tenho uma testemunha. Eu tenho uma testemunha. A Bíblia fala assim, o sangue de Abel fala.
Se o sangue de Abel fala, a testemunha, que é o sangue de Cristo, fala muito melhor do que o sangue de Abel. E naquele momento Jesus Cristo fala assim: eu tenho uma testemunha, é o sangue da nova aliança. E naquele momento a testemunha se levanta, o sangue de Cristo, que fala muito melhor, fala muito mais alto, muito mais forte do que o sangue de Abel. Se levanta naquele tribunal, naquela audiência, e diz: ele foi justificado, porque o sangue foi derramado em favor dele. Ele não deve mais nada. O sangue foi vertido, o sangue foi derramado naquela cruz. Ele era sim culpado, ele merecia sim morte, mas o sangue foi derramado e o purificou de todo pecado. A dívida foi cancelada. Ele está completamente livre, ele está completamente limpo, ele está completamente lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Aleluia! Oh, isso precisa trazer muita dignidade para você, meu irmão. Fica de pé comigo esta noite. Eu gostaria de chamar o louvor até aqui. Eu gostaria de que nós adorássemos agora. Adorássemos agora com a consciência de quem foi justificado, quem foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Eu gostaria de que nós agora adorássemos a Deus com uma consciência de que Cristo foi até lá, pagou aquele preço para que nós nos tornássemos novas criaturas. E nós declarássemos hoje com alegria diante da presença dele, que nós somos gratos, que nós não vamos pisar no sangue da aliança, que nós vamos viver tudo aquilo que o sangue da aliança nos propiciou, tudo aquilo que ele preparou para nós, tudo aquilo que foi pago. Nós vamos agora cantar com alegria, dizendo a Cristo que nós não vamos violar essa aliança, que nós não vamos pisar na aliança, e que nós vamos sim dizer juntamente com Cristo que valeu a pena o sacrifício, valeu a pena o sangue derramado, valeu a pena tudo aquilo que ele fez, e que nós somos livres, nós somos abençoados, nós somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Aleluia! Adore, louve com gratidão no seu coração. Cante com gratidão no seu coração. O preço foi pago, você é livre. Aleluia! Oh, aleluia! É muito bom. Vamos começar de novo? Vamos dar